Olá pessoal, boa noite a todos. Nós vamos iniciar agora mais uma aula de matemática e nessa aula nós vamos tirar algumas dúvidas, né, sobre nossa última atividade, que foi sobre o conjunto dos números inteiros. Essa é uma atividade com conteúdo novo, né? Vocês têm aqui uma breve explicação sobre esse conjunto. Mas, como é novidade, então a gente vai ter essa explicação sobre que conjunto é esse, certo? Então, esse conjunto dos números inteiros, ele foi criado para suprir a necessidade de resolver problemas que possuem valores que não são positivos. Então, determinadas situações, e até para representar algumas medidas, como temperatura, né? Também representar fuso horário de diferentes países. Então, houve essa necessidade de ter números, né, com valores negativos. Então, surgiu esse conjunto dos números inteiros, que ele é representado pela letra Z, né, do alfabeto, está aqui, o Z. E nós temos a sua formação de acordo com essa reta aqui, tá vendo? Nós temos, começando do zero, 1, 2, assim por diante, né? Que é uma listagem infinita. São os números naturais que a gente já conhecia. Mas a novidade está aqui, que nós vamos ter, antes do zero, né, alguns valores, como menos 1, menos 2, menos 3, também infinito, no sentido negativo. Então, esse conjunto dos números inteiros, a partir do zero, né, são todos números menores que zero, é como se fosse uma contagem de frente, né, de trás para frente, tá certo? Ao contrário dos números positivos. Aqui nós contamos da esquerda para a direita, no sentido normal, e aqui a gente está contando para trás, né? Ok? Então, quanto mais você tem os números mais distantes do zero, menores eles vão ficando, né? Porque esses números negativos, eles representam, se a gente pensar em dívidas, né? Quanto maior a dívida, né, o seu saldo é mais baixo, certo? Pensando em uma conta corrente, né, por exemplo, né, se você está devendo muito, então quando tem um número negativo, né, quanto maior for o negativo, o valor dele é menor, certo? Então, muitos alunos se confundem nesta comparação, mas é só você observar que aquele número que está do lado direito, ele vai ser sempre o maior. Então, como a gente está contando aqui para o lado esquerdo, cada vez que eu colocar aqui menos 3, menos 4, menos 5, vai ficando cada vez menor, tá certo? É o contrário daqui dos positivos. Aqui embaixo nós temos uma listagem, né, desses números com as reticências indicando que é infinito, certo? Na questão de notação, você tem que colocar o menos antes, né, para diferenciar. Nos positivos não precisa colocar um mais, mas nós podemos ver em alguns livros, né, alguns autores colocam mais aqui, mas tanto faz, certo? Pode ter um mais e pode não ter, ele vai ser positivo. Agora, os negativos são obrigatoriamente, né, com esses sinais de menos antes do número. Então, aqui tem menos 1, menos 2, menos 3, a gente lê dessa forma, certo? Então, aqui tem alguns exemplos, né? Temperaturas, fuso horários, pontos negativos, né? E para você representar os números na reta, né? Lembrando que essa reta aqui, ela não é totalmente preenchida, porque entre um número e outro, né? Nós temos aqui entre o 0 e 1, não tem nenhum outro número, né? Então, os números inteiros, eles dão esse salto. Então, você vai começar pelos positivos ou então pelos negativos. Então, vamos ter aqui o 0 que divide, né? O 0 nem é positivo nem é negativo. Você coloca o 2 aqui no segundo traço, o 4 no quarto, o 5 depois e o 7 aqui, certo? Mesma coisa para os negativos, vão ficar do lado esquerdo. Menos 1 fica aqui, menos 3 nesse terceiro aqui do lado esquerdo, menos 4 e menos 6. Tá certo?
Então, essa foi uma atividade de introdução dos números inteiros, né, que traz essa novidade dos números simétricos. O que são simétricos? São aqueles que estão do outro lado, em relação ao zero, exatamente a mesma distância, só que do outro lado. Nas próximas aulas nós vamos ver mais alguns aspectos desses números, mais umas propriedades. Então é isso aí, pessoal. Um abraço a todos.